A paz do Senhor, povo de Deus, mais uma tarde. Tem uma palavra de Deus para o teu coração. Eu sei que você está aí sem força. Eu sei que você está pensando em parar, em desistir. Eu sei que tem pessoas que dependem de você. E você precisa estar forte, precisa estar de pé. Aleluia, Jesus, para ajudar aqueles que estão fracos. E você pode dizer assim, mas eu também estou fraco. O apóstolo Paulo diz que quando nós estamos fracos, é aí que estamos fortes. Porque a nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem do Senhor. O Senhor que fez os céus e que fez a terra. Então nesta hora, nessa tarde, eu venho aqui trazer uma palavra de Deus para você que acha que está fraco, acha que já é o fim, acha que não tem mais jeito para o teu problema. Mas eu quero te dizer que há um Deus lá no céu que vela pelas promessas para cumprir. Deus, Ele não é homem para que minta, aleluia, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Se o vento está forte, é porque tem vitória. Não perca a tua bênção por causa do vento, até mesmo por causa da tempestade. Haja o que vier, continua firme, crendo que Deus tem vitória nessa porta, amém? Eu quero deixar aqui uma palavra que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. A epígrafe do texto diz: ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Oh, glória a Deus, aqui já está dizendo tudo, irmão. Paulo, ele alcançou algo, então ele está dando culto de ação de graça, ele está agradecendo ao Senhor por algo que Deus concedeu. Deus já concedeu na sua vida nessa tarde. Você crê? Deixa aí o teu amém, o teu joinha, curte, comente, compartilhe, porque isso que você está pedindo, Deus já concedeu. Aleluia. Pelos olhos da fé, creia. Aleluia. Eu vim aqui profetizar na tua vida nessa tarde que Deus já concedeu a tua vitória. Irmã, mas eu não estou vendo, mas creia. Creia nessa tarde. Aleluia. O Senhor disse que não temos que viver por vistas, mas sim por fé. Então você não precisa ver para crer, mas você precisa crer para ver o milagre. Ai, irmã, mas está difícil. Pede a Deus para que Ele venha aumentar a sua fé. Como, irmã? Através da oração. A oração é a chave da vitória. Você que está fraco, ore para que Deus aumente a sua fé, para que você não perca o teu milagre. Aleluia. Então o capítulo 1, o verso 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio, aleluia, de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e para a salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação, e a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, aleluia, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Aleluia. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira, aleluia, glória a Deus, na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Aleluia. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Mas, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Aleluia. Ajudando-nos também vós com orações
por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muito também seja dada graça a nosso respeito. Amém? Aleluia. Então, é muito lindo que essa mensagem que o apóstolo Paulo ele escreve aqui, a segunda epístola do apóstolo Paulo, né? Ele está escrevendo aqui cartas a algumas congregações, né? Algumas igrejas. Aleluia. Paulo ele é um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ele não foi levantado pela vontade do homem, não, irmãos. Pela vontade do homem, Paulo era morto. Paulo era um perseguidor da igreja. Como que pode um perseguidor da igreja agora ser um homem de Deus? Então, você que está sendo perseguido, glorifica a Deus. Você que está perseguindo a igreja, Deus vai te pegar. Aleluia. Você que está perseguindo um homem ou uma mulher de Deus, Deus vai te pegar da mesma forma que ele pegou Paulo, ainda quando era Saulo. Até o nome, Jesus mudou. Jesus teve um encontro com Saulo no meio do caminho, indo, aleluia, à cidade de Damasco. Jesus teve um encontro com Saulo. Saulo já estava tudo preparado para matar os crentes, para destruir o povo de Deus. Então não adianta tentar contra o povo de Deus. O povo de Deus é revestido. Você pode olhar para um homem de Deus e achar que ele não tem dono, que ele não é ninguém. É um coitado. Você está enganado. Aleluia. E você que está pensando que você é também um coitado, você está enganado, porque você tem um Deus. E aquele que está pensando que vai lhe matar, que está armando o laço, abrindo cova, ele próprio cairá. Quando Deus tem promessa, Deus salva. Quando Deus não tem, Deus tira. Aleluia. Que na vida de Paulo, Deus tinha promessa. Aleluia. Tanto é que quando ele vai para matar os crentes, ele recebe carta, ele vai com a maior, aleluia, Jesus, vontade mesmo de derramar sangue inocente. Só que no meio do caminho ele cai do cavalo. Então tem pessoas que vai cair do cavalo, tem pessoas que estão querendo a sua morte, vai sim cair do cavalo, porque Deus, aleluia, é um Deus de milagre, de vitória. E ninguém decreta a morte de ninguém sem Deus não permitir, porque o dono da vida é Deus. Então se tem alguém nessa tarde planejando morte para você, abrindo cova, ele mesmo cairá. Se ele não se arrepender, aleluia, ele vai cair na própria cova que ele abriu, aleluia, para você, aleluia. Então, Paulo, ele está dizendo aqui que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor. Ele está bem dizendo, ele está glorificando a Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele está bem dizendo, ou seja, ele está glorificando, aleluia. Por que, irmã, que ele está glorificando? Porque algo ele recebeu, aleluia. Ele está dizendo, ó, que nos consola em toda a nossa tribulação. Então, se você está passando por alguma tribulação, lembra que Deus é o teu consolador. Jesus é que, aleluia, morreu ao terceiro dia, ressuscitou e deixou o Espírito Santo para nos consolar, aleluia. E ele geme, um gemido inexprimível pela minha e a tua vida. Então você não é qualquer um, você tem um dono, você tem um pai, aleluia, você tem alguém que cuida de você, aleluia. Então ele está dizendo aqui que Deus o consola nas tribulações, para que também possamos consolar aqueles que estiverem em alguma tribulação. Então Deus primeiro te consola, Deus primeiro te levanta, para depois você levantar alguém. Deus te consola para que você também console alguém. Deus te liberta para que você também liberte alguém, em nome do Senhor, porque sozinho você não pode nada, porque na verdade o libertador é Jesus Cristo. Você é apenas vaso usado na mão do oleiro, aleluia. Então, quando Paulo está dizendo aqui que nas tribulações Deus nos consola, para que o quê? Para que também nós possamos consolar alguém. Então o que Deus entregou nas suas mãos não foi por um acaso, é para que você faça algo para os céus, aleluia, Jesus, você faça algo para Deus. No domingo eu não estava bem, estava passando por muitas lutas com a minha irmã internada há mais de 20 dias, e eu orando e buscando, fiquei um pouco fraca. Quando eu peguei no telefone para dizer para a irmã que a gente não ia mais evangelizar, ela me ligou, aleluia, Jesus. Eu não tinha como dizer não, porque na verdade foi ela que me mandou mensagem primeiro. Eu falei, não tem como, você tem que ir, aleluia, Jesus. Eu não sou mulher que volta para trás, aleluia, eu não sei tomar decisão. No mundo sim, já fiz muitas coisas erradas, que eu tomei a decisão, depois eu arrependi e voltei para trás, mas para Deus não. Para Deus a minha decisão é eterna, passa o que passar, haja o que houver, meu alvo é o céu, aleluia. Não vou desistir, por mais que tenha tribulação, que tenha lutas, aleluia. Não quero ser como Pedro, dizer, Senhor, não te negarei, mas eu peço ao Senhor as misericórdias dele para a minha vida, para que eu não venha negar ele por conta
das tribulações que eu tenho passado, as lutas que eu tenho enfrentado, as humilhações que eu tenho passado. Aleluia, Jesus, eu não vou negar o nome do Senhor, eu não quero, antes Ele me tira. Se for para me negar, sair da presença de Deus, eu prefiro que Ele me leve, porque não há outro lugar melhor para se estar do que na presença de Deus, mesmo passando por tribulação. Aleluia. Então o apóstolo Paulo ele fala que quando Deus nos consola é para que possamos consolar alguém que também está em uma tribulação. Com consolação, porque nós mesmos somos consolados de Deus. Então, com a mesma consolação que Deus te consola, é para que você também console alguém. Não vá com palavras duras, palavras perversas. Aleluia, porque Deus tem misericórdia de você, porque você não tem misericórdia. Aleluia, tem que ter misericórdia. Aleluia, Jesus, com as mesmas consolações que Deus nos consolou agora, é necessário que você console essa pessoa que está aflita, essa pessoa que está sofrendo injustamente. Aleluia, aleluia, temos que ter palavras de sabedoria, temos que pedir a Deus para colocar em nossa boca palavras de vitória. Então o versículo 5 diz, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também as nossas consolações sobejam por meio de Cristo. Então, da mesma forma que a tribulação de Cristo em nós passamos também por causa do nome dele, que também as consolações sejam também muitas em nossas vidas. Com a mesma força que vem o inimigo, é o mesmo poder Deus tem, aleluia, duplicadamente mais, aleluia, sobre as nossas vidas para repreender o inimigo. O inimigo, ele tem força, mas ele não tem poder. O inimigo, ele fala, mas se Deus não quiser, ele não faz nada. Aleluia, ele não faz nada se Deus não permitir. Então busque a Deus, revista-se do poder de Deus. Os dias são maus, Jesus está voltando. Você que está afastado, volte para a presença de Deus. Em nome do Senhor, aceite Jesus. Aleluia, não é aceitar uma placa, aceitar um pastor, um missionário, um irmão, não. Aceita Jesus. Reconhece que você precisa dele, reconhece que Jesus é o teu guarda, reconhece que Jesus é o teu melhor amigo nos momentos difíceis da sua vida. Quando você clama por ele, ele te responde. Por que não caminhar com ele? Não queira somente bênçãos, mas queira o dono da bênção. É melhor você querer o dono da bênção do que ficar só em busca de bênção, buscar Jesus só quando precisa, nas aflições, não. Busque ele em todo o tempo, porque ele é bom, aleluia, porque ele nos consola, aleluia, Jesus. Então, o versículo 6 diz, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Então, se você está passando por alguma tribulação, lembra que não é para a morte, é para a glória de Deus, é para a salvação tua e de alguém que está necessitando. Talvez não é você, mas alguém da sua casa, você está passando por essa tribulação, então creia que é para a salvação, então vai valer a pena. Ainda que você tenha que chorar, mas chore para Deus, porque quem chora para Deus tem resposta, aleluia. Então ainda diz assim, e a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então, suporte a aflição, Paulo está dizendo, com a mesma paciência que eles, homens de Deus, apóstolos, suportaram, o próprio Jesus suportou. Então, suporte as aflições. Eu sei que tem momentos difíceis, dá vontade de chutar o balde, tem momento de sair para outra cidade, mudar de país, mudar de casa, porque as lutas são grandes. Parece que o inimigo só enxerga você ali, você é o alvo preferido dele. Tem tanta gente, mas ele só persegue você, a sua casa. Aleluia. Parece até que você não vai conseguir, mas vai, suporte. Aleluia, porque Deus está nas tribulações e nas aflições também para nos consolar. Aleluia, versículo 7 diz, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Então Paulo está falando que a esperança que ele tem nos outros apóstolos, nos outros irmãos, tem que ser firme. Ele espera que eles também sejam fortes e firmes, para que seja participante, aleluia, aleluia, da glória de Deus, da benevolência de Deus. Então ele fala, e a nossa esperança acerca de vós é que se você seja firme, sabendo que como sois participantes das aflições, vocês também serão participantes das consolações. Então, se você está sofrendo alguma pedrada, lembra-se que Deus dará vitória. Lembra que você não está só, lembra que você não é qualquer um, você é a imagem e semelhança de Deus. Então o versículo 8 diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação, não ignore, que nos sobreveio na Ásia, pois que somos sobremaneira
agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Então, em algum momento ali, eles passaram por tão grande tribulação na Ásia, Paulo está dizendo, que eles não puderam suportar, mas que todos lembram que é uma tribulação. Não julgue eles, não diga, é pecado. Paulo passou por isso por causa que é pecador, porque pecador mas não foi por causa de pecado, foi por causa das provações, foi por causa dos inimigos das almas deles, assim como os inimigos das nossas almas, assim como Jó. Lembra que Jó passou? Muitos condenavam Jó, diziam, é pecado, o que você fez? Você pecou. Os próprios, aqueles que deveriam ajudar Jó, foram os que condenaram Jó. Então não faça isso, aleluia, porque é o pecado, aleluia, é condenar as pessoas, porque Deus ainda é nosso advogado. Então, na Ásia eles passaram por essas coisas, eles passaram por coisas que eles nem podiam suportar, de modo tal que até da vida eles desesperou. Aleluia, eles não eram super crentes, super herói, eles sentiam medo. Ele está dizendo aqui que até da vida eles desesperou, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Então, já havia decretado a sentença de morte. Então, para minha irmã, já havia decretado o final. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus é aquele que dá vitória. Então, Deus me deu essa mensagem quando a minha irmã estava na UTI. Aleluia, já tinha saído da UTI, aleluia, depois ela arruinou e voltou de novo, porque ela fez uma operação, aleluia, na cabeça, e essa operação agravou e ela passou muito mal. Ela deu crises grandes, fortes e convulsões, aleluia, Jesus, mas Deus estava com as mãos estendidas, nós estávamos orando. Esse foi o segundo dia, porque no primeiro dia Deus me deu em João 11, falando da ressurreição de Lázaro, aleluia, Jesus. Então, Deus falou que aquele mal da minha irmã não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Eu entreguei o recado para meu cunhado e eu disse para ele que a minha irmã não ia morrer. Aquele mal não era para a morte, era para a glória do nome do Senhor. Aleluia, nós continuamos profetizando, aleluia, que assim seja, porque Deus já decretou a vitória para ela, para mim, para minha casa, para minha família. Muitos armaram laços, abriram covas, até o meu pai, quando estávamos orando, Deus mostrou para ele uma cova, aleluia, mas nós oramos, repreendemos aquele mal e o demônio da morte, o espírito maligno bateu em retirada. Então não sei o que você está passando, mas creia e continua profetizando, porque o segredo é você crer. Aleluia. Então, no primeiro dia que eu fui orar, Deus me deu no livro de João 11, falando sobre a ressurreição de Lázaro. Aleluia. Há 4 dias Lázaro estava morto, mas Lázaro ressuscitou. E Deus dizia para mim que aquele mal não era para a morte, mas era para a glória do nome do Senhor. Eu entreguei o recado para meu cunhado, chorando, mas eu continuei crendo ali. E no outro dia agravou mais ainda. E ele passou o dia me mandando mensagem, eu profetizando e dizendo, vai ser para a glória do nome do Senhor, creia que tudo isso tem um fim, aleluia, não é de morte, é de vida. Deus vai colocá-la de pé novamente, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. E aí Deus falou lá em Salmos, Deus falou lá no livro de João que 2 dias, aleluia, 2 dias Deus queria somente de mim, 2 dias. E eu entendi que eu precisava entrar em jejum e consagração 2 dias. Durante esses 2 dias, o diabo se levantou com grande fúria na minha vida. Durante o dia, foi 3 vezes no dia a luta, a fúria do diabo foi tão grande que eu achei que eu não ia sobreviver, eu achei que eu não ia ficar de pé. Mas o Senhor, que é tremendo, é justo, que é maravilhoso, olha, eu aqui estou de pé para dizer para você que valeu a pena. Então vai valer a pena essa prova, essa luta que você está passando aí. Deus está no barco, Deus está no controle. Então o apóstolo Paulo diz que as aflições vêm. Aí o versículo 9 ele fala, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então Deus permite até mesmo que você vai parar no UTI, no leito do hospital, para você acreditar que não é sua força, é a força dele. Que mesmo que o decreto seja de morte, mas Deus chega com a vida. É para que nós não venhamos confiar em nós mesmos, porque muitos confiam em carros, em cavalos, o salmista diz, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, porque esse nome há poder. Então quando o homem está botando a sua confiança em si mesmo, em si próprio, em alguém, Deus vai lá e abate, aleluia. Quando a gente confiamos em emprego, em casas, cavalos, carros, Deus vai lá e abate,
e nos ensina a confiar nele. Aleluia. É um aprendizado, é uma escola. Aleluia. O deserto não é lugar de morada, mas lugar de passagem. Então o versículo 10 diz: o qual nos livrou de tão grande morte. Livrou, irmãos. Deus livrou a minha irmã. Quando ele me deu essa passagem aqui, ele falou: livrou. Aleluia. O qual nos livrou de tão grande morte, livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então Deus confirmou aqui que Deus livrou o apóstolo Paulo, livrou todos que estavam com ele e continua livrando. Então Deus está livrando alguém da sua casa. Aleluia. Não desista, não. Continua orando, coloca debaixo do joelho. O diabo está levantando, mas você continua clamando, orando, porque Deus é fiel e justo. Aleluia. Essa pessoa que está dando trabalho, que está te condenando, o próprio Deus vai entrar com providência na vida dele. Você não vai chorar a noite toda. A tua alegria virá ao amanhecer. Aleluia, Jesus. Deus nos livrou. Então, versículo 11 diz: ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também seja dada graças ao nosso respeito. Então, Deus está falando aqui na boca do apóstolo Paulo que Deus o livrou e que nós ajudamos uns aos outros também com orações por nós, ou seja, uns orando pelos outros, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita. Então, foi muitas pessoas que oraram pelo apóstolo Paulo, pelos os irmãos ali em Corinto, e agora ele também está dizendo que por muitos também seja dado graças. Então você vai desse culto de ação de graça, queira o teu inimigo ou não, você vai sim glorificar o nome do Senhor. Coloque nos comentários: eu vou glorificar o nome do Senhor. Coloque aí para mim saber quem é você que está passando por esse momento difícil, que Deus está dizendo nesta manhã, no meu, no teu coração, que você vai dar um culto de ação de graça por esta causa, por essa oportunidade que Deus te concede. Aleluia, que Deus me concede aqui nesta manhã. Aleluia, de dizer para você que vale a pena passar pelas lutas, as tribulações. Muitas vezes não entendemos. Aleluia, muitas vezes nós queremos, aleluia, desistir do propósito de Deus, mas o Senhor que nos escolheu, Ele garante. Então Paulo que está falando aqui é o mesmo que perseguia a igreja de Cristo. Aleluia, agora ele está passando por perseguições. Aleluia, mas Deus é aquele que está no controle. Aleluia. Então nessa tarde Deus está falando ao teu coração: deixa aí, ó, Deus falou comigo. Deus falou ao meu coração. Você que não me segue, passa a me seguir para mais vídeos, para mais testemunho, mais mensagens do céu para a sua vida. Porque o diabo nesses últimos dias tem se enfurecido muito contra as nossas vidas. Ele não quer que abrimos a nossa boca. Ele não quer de maneira nenhuma que profetizamos o nome do Senhor, nem que dizemos que Deus é bom, mas Deus é bom sim, pronto e acabou. Queira Satanás, ele não queira, Deus é bom. Ali ontem à noite no culto, Deus me deu em Salmo 91, aleluia, que diz que 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, aleluia. Então você não vai ser atingido, aleluia. A tua alma não vai perecer, a tua casa não vai descer ao pó antes que se cumpra. A minha casa não vai, aleluia, descer ao pó antes que se cumpra aquilo, aleluia, que Deus prometeu, aleluia, na minha e na tua vida. Glória seja dada a Deus, glorificado seja a presença de Deus. O tempo está acabando aqui, mas eu quero que você recebe aí, aleluia, recebe milagre urgente, recebe cura e recebe em nome do Senhor, aleluia, nesta tarde, porque Deus está dando cura para alguém aí, milagre Deus está fazendo. Pessoas que estão na UTI desenganadas, aleluia, coloquem nos comentários: eu recebo em nome do Senhor, porque Deus está te visitando agora, nessa tarde. Deus está te visitando para te dar vitória, porque grande foi as aflições enquanto eu estava de joelho, pagando um preço ali, e mais pessoas também orando, pedir ajuda, alguns pastores, missionária, pastora, aleluia, não foi muito, mas os que se dispôs, aleluia, foi o suficiente. Deus não está à procura de quantidade, mas Deus está à procura de qualidade. Então você é especial para Deus, a sua casa é especial, Deus vai fazer sim, aleluia, um milagre, aleluia, assim como Ele me deu aqui no versículo 11, no capítulo 11 de João, fala sobre a ressurreição de Lázaro. Então ele fala que, aleluia, Jesus, Lázaro ressuscitou ao 4º dia, quando a pedra foi tirada. Aleluia, Deus fala,
através de Jesus, seu Filho, que é o segundo dia ali, Deus dá para mim o segundo dia. Então, eu confirmei quando o meu filho, eu ia viajar no domingo, já estava pronta para viajar. Aleluia, o meu filho falou assim, mãe, espera até terça-feira. Então, terça-feira dava, além de sábado até terça, dava 2 dias, porque já tinha dias que a gente estava orando, mas que ela arruinou mesmo. Foi 3 dias. Depois da cirurgia, ela arruinou muito. Aleluia, e ficou já despedindo da família, despedindo das filhas, mandou chamar as filhas para despedir. Aleluia, muita tribulação. Aleluia, Jesus foi de repente, mas ela não estava doente não, aí de repente tinha uma dor de cabeça, a pressão alta, então se cuide, vá no médico, tome os remédios certinho, porque a nossa vida é muito especial, por mais tribulação que nós passamos, mas não queremos, aleluia, pagar preço. Então o Senhor falou 2 dias para mim, então esses 2 dias, como meu filho falou, sábado e domingo, aí segunda, terça-feira se dava, aleluia, orei sábado e domingo. Passou segunda, terça-feira, aleluia, glória a Deus, que é hoje, aleluia, que eu ia viajar, né? Aí, mas graças a Deus, Deus preparou alguém e a outra irmã minha vai no meu lugar, não vou poder ir agora, mas estou orando ainda, continuo orando e Deus já decretou a vitória, amém? Então, na tua vida também não será diferente, toma posse.